Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada de capelania evangélica, a jornada terapêutica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. E desejo a você que está conectado, que você se sinta confortável e à vontade aí em sua casa, ou no seu trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Por essa você não esperava. Aqui agora eu vou compartilhar a você a parte 12 da série da jornada terapêutica de capelania evangélica, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Ouça, a igreja em Pérgamo. O perigo da igreja misturar-se com o mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2:12. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Apocalipse 2:14. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2:15. Arrepende-te, pois quando em breve virei a ti, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:16. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, a carta à igreja em Pérgamo, na Ásia Menor, é um brado de Jesus Cristo aos Teossote para a igreja hoje. Essa carta é endereçada a você. Eu vou compartilhar aqui agora
não apenas um texto antigo, mas você vai sondar seu próprio coração à luz dessa verdade eterna. Eu fico imaginando o perigo que estava assaltando a igreja em Pérgamo, na Ásia Menor, era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Pense mentalmente, como a igreja de Jesus Cristo Azios Theosote pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo. Como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio, permanecer fiel diante da tática da sedução. Sabe, quando você realmente começar a praticar essa verdade, logo vai se surpreender com os resultados. Faça um ensaio mental com essa informação, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com o noivo, Jesus Cristo Azios Theosote, e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e sem mácula. Preste bastante atenção nessas próximas palavras. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que estava entrando na igreja é definido como uma grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Jesus Cristo Azios Theosote. Como se sente agora? O ponto central dessa carta à igreja em Pérgamo é alertar sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade no mundo. Sua vida, sua responsabilidade. Jesus Cristo Azios Theosote faz um diagnóstico da igreja em Pérgamo, na Ásia Menor, e revela os seus sintomas. Quer saber quais? Se concentre nesse ponto específico. Jesus Cristo Azios Theosote vê a igreja em Pérgamo instalada no meio do acampamento de Satanás. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Pérgamo, uma cidade com passado glorioso. Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia Menor. Segundo Plínio, Pérgamo era a mais famosa cidade. Pérgamo começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. Pérgamo foi a capital da Ásia quase 400 anos. Pérgamo foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, a igreja em Pérgamo. Pérgamo, uma cidade com importante centro cultural. A cidade de Pérgamo, como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna.
Pérgamo era famosa por sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos. Pérgamo era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Já parou para pensar nisso? Pergaminho deriva-se de Pérgamo. O papiro do Egito era o material usado para escrever. No século III a.C., Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Eumenes, rei de Pérgamo, convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então inventaram o pergaminho de couro alisado que veio superar o papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Você sabia? Você está ouvindo o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Pérgamo, um destacado centro do paganismo religioso. Na cidade de Pérgamo ficava um grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Na cidade de Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes esculápios, médicos, era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. Galeno, médico só superado por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Esse deus serpente tinha o título famoso de Salvador. A antiga serpente assassina, o Diabolos, apresenta-se agora como sedutora na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augustos. O anticristo era evidente em Pérgamo. Desde 195 a.C., havia templos à deusa Roma em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma. Por isso, se divinizou a pessoa do imperador e começou a se levantar templos ao imperador. Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César
e queimar incenso, dizendo César é o Quírios. Depois podiam ter qualquer outra religião. Havia até um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Na cidade de Pérgamo estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual e a sedução ao povo de Deus, a igreja. Na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Isso atentava contra Jesus Cristo Azios Theosote, o Deus Todo-Poderoso. Em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. Isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emanava todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam como Senhor. E isso conspirava contra o Quírios, Jesus Cristo Azios Theosote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo Azios Theosote não apenas conhece as obras da igreja em Pérgamo, como as suas tribulações. Jesus Cristo Azios Theosote conhece a tentação que assedia a igreja em Pérgamo. Jesus Cristo Azios Theosote conhece o ambiente em que a igreja de Pérgamo, vive. Jesus Cristo Azios Theosote sabe que a igreja em Pérgamo está rodeada por uma sociedade não cristã com valores mundanos, com heresias bombardeando-a a todo instante. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Azios Theosote vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do seu nome. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Jesus Cristo Azios Theosote conhece a lealdade que a igreja lhe dedica. A despeito do poder do culto pagão a Zeus, a Esculápio e ao imperador, os crentes da igreja em Pérgamo só professavam o nome de Jesus Cristo Azios Theosote. Os crentes da igreja em Pérgamo tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa. A perseguição religiosa não intimidou a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo suportou provas extremas. Pense nobremente para nobremente viver. Antipas, pastor da igreja em Pérgamo, segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze. Este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Antipas, pastor da igreja em Pérgamo, resistiu à apostasia até a morte. Quero
que se lembre disso. Jesus Christos e os Theosote vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse sacrifício da idolatria e fornicassem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Como Satanás não logrou êxito contra a igreja em Pérgamo, usando a perseguição, mudou a sua tática e usou a sedução. A proposta agora não é substituição, mas mistura. Não é apostasia aberta, mas ecumenismo. Alguns membros da igreja em Pérgamo começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Na igreja em Pérgamo havia crentes que permaneciam fiéis a Jesus Cristo e os Theosote, enquanto outros estavam se desviando da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Nem mesmo numa igreja, aqueles que permanecem fiéis e aqueles que se desviam, apostatam da fé apostólica. Jesus Cristo e os Theosote vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Ele tinha avareza, e a avareza é pecado. O deus de Balaão era Mamon, o dinheiro, mas quando ele, Balaão, abriu a boca, só conseguia abençoar. Então Balaque ficou bravo com ele, e por ganância aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participaram de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o poder, a dinamis e sua influência. O grande problema da igreja em Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram num silêncio estranho. A infidelidade alinhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. A igreja tornou-se infiel. Jesus Cristo e os Theosote vê a igreja em Pérgamo baixar o seu nível moral.
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Os nicolaítas ensinavam que a liberdade de Jesus Cristo é a liberdade para o pecado. Diziam os nicolaítas, não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça de Deus em licença para a imoralidade, a liberdade em licenciosidade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Os nicolaítas faziam apologia ao pecado. Os nicolaítas, defendiam que os crentes precisam ser iguais aos pagãos. Os nicolaítas estavam se conformando com o mundo, sendo amigo do diabolos. Jesus Cristo Teossote odeia a obra dos nicolaítas. Jesus Cristo Teossote odeia o pecado, o que era odiado na igreja em Éfeso era tolerado na igreja em Pérgamo. Você está ouvindo a jornada terapêutica de Capelania Evangélica, parte 12, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Jesus Cristo Teossote fez um diagnóstico da igreja em Pérgamo e identifica a fonte do pecado. Conheço as tuas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. A fonte do pecado é diabólico. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A igreja em Pérgamo viveu e adorou e testemunhou onde Satanás habita e onde está o trono de Satanás. Satanás não somente habitou na cidade de Pérgamo, ele também a governou. Satanás era a fonte dos pecados, as quais alguns membros da igreja em Pérgamo tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balaamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. A Bíblia diz que ele, Satanás, é um ser espiritual inteligente, poderoso e inescrupuloso. Jesus Cristo Teossote o chamou de o príncipe deste mundo. A cidade de Pérgamo era um lugar sombrio. Jesus Cristo Teossote diagnostica a igreja em Pérgamo e julga os que se renderam ao pecado. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Continue ouvindo a voz terapêutica
da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo hoje teossote exorta os faltosos crentes ao arrependimento na igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo precisa expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja em Pérgamo precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Pense mentalmente, verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus, a Bíblia, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja em Pérgamo se desviaram, os outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes da igreja em Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes da igreja em Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. O pecado da igreja em Pérgamo era a tolerância com o erro e com o pecado, cutucando o que alguns crentes toleram, e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo teossote sentencia os impenitentes com o juízo. A falta de arrependimento acarreta em juízo. Jesus Cristo teossote virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade de seu evangelho. Antipas, pastor da igreja em Pérgamo, morreu pela espada dos romanos. Mas quem tem a verdadeira espada Macaia é Jesus Cristo teossote. Ele, Jesus Cristo teossote, derrotará os seus inimigos com essa poderosa arma. A espada da boca de Jesus Cristo teossote é a arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus Cristo teossote usará na sua parousia, a segunda vinda. Com ela, a espada que sai da boca de Cristo, ele, Jesus Cristo teossote, matará o anticristo e destruirá os rebeldes e apóstatas. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Jesus Cristo teossote lhe fará responsável por sua atitude em face da verdade que você conhece. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo teossote diagnostica a igreja em Pérgamo e premia os vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um nome escrito, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse,
capítulo 2, versículo 17. Os vencedores comerão do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná. Quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, conta a lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda do monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos na pátria celeste, a nova Jerusalém, com Jesus Cristo os Theos Soter. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nesta vida terão banquete com as iguarias de Jesus Cristo os Theos Soter na pátria celeste, a nova Jerusalém. Eu fico imaginando aqui agora, diante desse manjar, o apetite pela carne sacrificada a ídolos deveria desaparecer. O maná era o pão de Jeová, cereal do céu. O maná era alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes da pátria celeste, a nova Jerusalém. E Jesus Cristo é o pão do céu. Você vai ficar forte com os alimentos do céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Os vencedores receberão uma pedrinha branca. Fique de olho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Pedras eram usadas nos tribunais para vereditos dos jurados. Você sabia? A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus e vai receber uma pedra branca das mãos de Jesus Cristo, os Theos Soter. Pedra era usada como bilhete de entrada em festivais públicos. Você sabia? A palavra traduzida branco em Apocalipse 2,17 é leikos. E também pode significar brilhante, diamante, cristal. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão na pátria celeste, a nova Jerusalém, as festas das bodas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Os vencedores receberão um novo nome. Apocalipse 2,17. O maná escondido é Jesus Cristo. Como se sente quando ouve essa verdade? Uma interpretação fiel sustenta que na pedra branca está escrito o nome de Jesus Cristo e não o nome do cristão. Se você está com Jesus Cristo, isso é muito bom. Já deu para perceber que tem muita gente disposta a mudar de vida e nada melhor que dar um pontapé inicial
nessa mudança com muita inspiração, não é mesmo? Essa é a sua oportunidade de ensaiar na mente a melhor versão da realidade, de viver em prática. Fique apaixonado pela voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia. No começo do livro de Apocalipse, aparecem as 3 portas mais importantes da vida. Primeira porta, a porta da oportunidade. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Igreja em Sardes, segunda porta, a porta do coração humano. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Sobre a igreja em Laodiceia. Terceira porta, a porta da revelação. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Essa porta foi revelada ao apóstolo João. Aqui agora se sente preparado a abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo, Osios Theosote, entrar, transformar e salvar sua alma. No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para sua alma é Jesus Cristo, pois Ele é a única esperança. Venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus, enquanto você respira o ar da graça de Deus.